Hoje eu recebo, no Quintas com Quintais, o campeão do Carnaval 2019, Leandro Vieira. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom estar aqui. É sempre legal te receber aqui, né? Porque Leandro, uma figura politizada, uma figura que trouxe novidade. Eu conversei anteriormente nos bastidores com o Jorge Silveira e eu estava comentando que, na verdade, deixaram uma brecha. Abriram essa pequena brecha e essa brecha foi invadida por esse novo grupo de carnavalescos que hoje integram o Grupo Especial do Rio de Janeiro. São quase todos com formação acadêmica, quase todos com um olhar artístico bem diferenciado daquela cultura estética anterior. E eu acredito que você foi um dos iniciantes desse, vamos poder chamar assim, não vamos chamar de movimento, porque acho que o movimento é uma coisa que tem uma conotação bem diferente. Desse momento que o Carnaval Carioca está passando. Por que eu falo momento? Porque certamente vai haver uma peneira. Né? Hoje a gente tem o quê? Quase 50% das escolas do Grupo Especial com novos talentos trabalhando. Né? E é evidente que essa peneira vai selecionar quem fica e quem vai. Você já ficou. Tem 4 anos, você conseguiu 2 campeonatos. Né? Então isso é bem interessante. Como é que você vê isso? Você acha que hoje você realmente já é uma referência, não só para esses jovens carnavalescos que estão fora do carnaval como um todo, mas para o público em geral? Não, eu tenho um pouco de dificuldade de me enxergar nesse lugar de referência. Eu me acostumei, né, a gostar de carnaval e acompanhar carnaval por causa de carreiras consolidadas com décadas de trabalho e de formação. Eu me acostumei a admirar o trabalho da Rosa, o trabalho do Renato, que eu acho que é um trabalho construído, é um trabalho que vai sendo realizado e você começa a identificar o perfil de trabalho de cada um desses. Eu tenho 5 carnavais e acho que 5 carnavais não apontam para o perfil. Eu não sei que artista eu vou ser ainda com apenas 5 carnavais. Esses 5 carnavais, eles refletem a minha visão, a minha caminhada, o meu olhar, mas não sei se me dão o contorno definitivo do artista que eu posso vir a ser no futuro. Então, me colocar como referência nesse momento, para mim é uma coisa difícil. Eu não tenho esse olhar para o meu trabalho, nem não tenho esse olhar para a minha figura como carnavalesco. Eu me olho muito mais como um cara que está na caminhada. Assim como todos esses novos que chegaram recentemente estão numa caminhada. Não é uma corrida, mas eu acho que as pessoas vão aos poucos, de uma forma natural, cada um com a sua verdade, eles vão se descobrindo artisticamente. Uma estradinha de tijolos que a gente vai caminhando. E nesses 4 carnavais, a gente nota, por exemplo, do Carnaval 2019 para o 2018, uma mudança estética muito grande. Sim. Né? Embora você bate o olho e você entenda que é um trabalho do Leandro por causa dessa. Mas existe uma transformação estética que me ficou na dúvida se essa transformação estética veio em função de alguma, entre aspas, dificuldade, e como na Capixosa do Pilares, você teve a dificuldade a seu favor, porque você meteu a mão, você fez e você criou. E se houve essa dificuldade na Mangueira, e aí essa dificuldade acabou se inclinando para aquela estética, e aquela estética foi muito bem recebida pelo público e te trouxe o campeonato. Eu acho que não é a questão. A dificuldade ela é um dado importante do meu trabalho. Desde 2014, na Capixosa de Pilares, a dificuldade ela é um dado. Eu acho que a dificuldade é um dado artístico do meu trabalho. Isso é uma coisa que, para mim, é muito clara. A partir do momento em que eu tenho que trabalhar com recursos escassos, isso é uma realidade de todas as escolas, todas não, porque eu só passei em 2, mas é uma realidade da Capixosa dos Pilares, da época de 2014, e é uma realidade da Mangueira. Eu vejo as pessoas, às vezes, dizendo que mas a Mangueira é campeã do carnaval, mas as dificuldades são absurdas, não dá para comparar. E eu me sinto muito à vontade de falar isso, né? Basta você observar tecnicamente o que é um desfile, por exemplo, da 2ª escola na colocação do carnaval, da 3ª, basta você colocar visualmente a Mangueira, a Vila Isabel e a Viradouro. Você vai identificar onde tem dinheiro e onde não tem dinheiro.
Agora, só que ter dinheiro ou não ter dinheiro é um dado que se tornou um dado artístico do meu trabalho. Então a dificuldade, ela passa a ser um dado do trabalho, mas não que determina qual é o trabalho que vai ser feito. Cada enredo perde uma abordagem, cada momento perde uma abordagem, as vontades individuais do artista que cria pedem outras vontades. Embora eu seja o mesmo artista em busca de uma realização estética, eu não sou... As minhas experiências individuais de 2016 são diferentes das de 2017, que são diferentes das de 2018, que são diferentes de 2019 e que é diferente de 2020. Eu não sei, e o meu trabalho é muito pautado em mim, no que eu vivo, como eu penso, como eu olho o mundo que me cerca, e nós não somos as mesmas pessoas o tempo todo. Sua personalidade, ela fica bem clara nas suas atitudes com relação ao carnaval, e eu vou citar uma entrevista passada em que você fala do João 30, diferente do que qualquer outra pessoa falaria. Eu achei aquilo muito interessante, porque muita gente talvez se cale com relação à figura do João, que é uma coisa maravilhosa, a importância dele para o carnaval. Isso aí é incontestável. Mas você chegar e falar, não me atrai o trabalho do João. E não digo qualquer outro carnaval, mas naturalmente você é uma grande estrela, você não vou falar. Eu acho que você impõe muito dessa tua personalidade. Eu falei isso aqui, me chamaram a atenção nas minhas redes sociais, que eu falei João, não sei o quê. Mas acho que é isso, acho que tem que dizer o quê. Essa coisa da liberdade, né, de você poder se expressar, eu acho que está moldando esse novo carnaval. Esse novo momento carnavalesco, né? Você tem professores, você tem doutores, você tem um grupo que tem essa função cultural. E essa função cultural sai das salas e vai para a avenida. Então eu acho que esse momento, sem dúvida eu vou repetir, eu acho que esse carnaval ele vai ser um divisor de águas, e se a gente conseguir ultrapassar todas essas barreiras que estão se elevando no processo do caminhar do carnaval, acho que ninguém mais derruba o Carnaval do Rio de Janeiro, porque vai ser uma apoteose. Na verdade, eu olho para a situação como você enxerga, mas eu tenho uma tendência a não colocar o carnaval no micro. Eu coloco o carnaval dentro da discussão do macro. Sim, mas aí quando você fala isso, é o seguinte, eu penso assim, as dificuldades que o carnaval carioca, ou vamos dizer, o carnaval brasileiro passa hoje, é a dificuldade do entendimento de determinadas manifestações artísticas como cultura. O que o carnaval passa hoje não tem absolutamente nada de diferente do que passa o teatro brasileiro, do que passa o cinema brasileiro, do que passa todo o aparato que pensa artística e culturalmente o país. Porque a cultura foi vilanizada. Né? Hoje o artista e o professor viraram os vilões da sociedade. Então não é o carnaval. O carnaval passa por suas dificuldades, temos que consertar uma porção de coisas, mas o carnaval, enquanto atividade artística e cultural, ele vive dessa força também. A gente precisa se movimentar e fazer o novo carnaval. O carnaval que virá, entendeu? E falando agora especificamente das escolas de samba, onde você acha que as escolas erram por não terem conseguido até hoje fidelizar uma parceria financeira objetiva, certa? Então, as escolas elas têm uma visão equivocada a respeito daquilo que elas administram. Essa ideia, eu escuto falar muito, o diretor, o presidente da escola de samba, a diretoria da escola de samba tem que tratar a escola de samba como gestão. Isso é muito perigoso, essa ideia de gestão, porque a gestão remete a uma atividade burocrática e exclusivamente comercial. O grande problema, eu acho que hoje, da gestão das escolas de samba é buscar entender escola de samba enquanto um mero produto. Produto tem data de validade. Eles deixaram de entender que desfiles de escola de samba e que as atividades culturais que vêm a reboque do desfile das escolas de samba, elas devem ser administradas como produtos culturais. Não é só uma festa.
não é só uma festa, não é só a questão de um parceiro patrocinador. Tem que ter um entendimento do papel da escola de samba. E o papel da escola de samba pode ser gigante a partir do momento em que nós vivemos historicamente, durante décadas, nós temos um abandono das comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Escola de samba pode e deve cumprir o papel que o Estado não cumpre há décadas. A gente está falando de, por exemplo, vou falar da Mangueira, porque é a escola onde eu milito, vamos dizer assim. É uma escola que não tem, ali perto da Mangueira não tem cinema, ali perto da Mangueira não tem teatro. A Mangueira devia ocupar o papel de ser o lugar do cinema, de ser o lugar do teatro, de ser o lugar dos grandes debates culturais daquela comunidade. E assim como a Mangueira, uma série de outras escolas deviam ocupar esse papel. Quando se pensa em escola de samba como apenas um elemento que vai desfilar no carnaval, ganhar não sei quantos milhões de venda de ingressos, não sei quantos milhões da televisão, você reduz o papel mínimo da escola de samba. E aí a escola de samba passa a ser vista pela sociedade como uma festa que dura 3 dias. E entre fazer a festa que dura simplesmente 3 dias e quando você pega um espertalhão como o prefeito do Rio, que é excelente em narrativa, e ele diz que é melhor alimentar as crianças da creche do que fazer 3 dias de festa, você acaba dando as bases necessárias para que esse discurso seja validado pela sociedade. E aí a gente perde a grande discussão que é apresentar a escola de samba como cultura da cidade do Rio de Janeiro. A gente vem discutindo assim, precisa dar dinheiro, precisa não dar dinheiro. Claro que a gente sabe de todas as prioridades da cidade e do país, mas sabendo de todas as prioridades da cidade e do país, a gente também tem que levar em consideração até que ponto falta cultura para essa gente, até que ponto falta produção de cultura de qualidade para a cidade e para o país. E, Leandro, isso vai de encontro ao espetáculo que ganhou o título de Matrizes, que você está desenvolvendo dentro do Barracão da Mangueira, que é o habitat natural da escola? Sim. Na verdade... Como se forma esse espetáculo e como ele se apresenta ao público? Então, é preciso ocupar a cidade do Rio de Janeiro com cultura. Eu acho que todos os lugares vazios dessa cidade têm que ser ocupados com cultura. Tem que ser ocupado com cultura, com arte, com dança, com música. As pessoas precisam ter contato com arte. As pessoas precisam ter contato com a cultura. Isso não é uma coisa... Eu estou fazendo isso no Barracão da Mangueira, não é uma coisa que eu inventei, não. A cidade está sendo ocupada por arte, as ruas, os becos, as calçadas. Por mais que aí tenha um projeto de lei aí que não quer mais que tenha música no metrô e coisa e tal, a gente precisa se movimentar, precisa ocupar a cidade. O Matrizes, ele nasce dessa ideia de hipervalorizar a cidade do Rio de Janeiro, a cultura do Rio de Janeiro, e o Barracão da Escola de Samba faz parte. Acho que as escolas de samba ficaram muito tempo fechadas naquele mundinho. Eu me organizo para desfilar. Eu só apareço no carnaval. Quando usa o barracão, são para contratos de instituições particulares? Isso. Fazer um workshopzinho, coisa e tal? Então, na verdade, eu quero fazer do Barracão da Mangueira rua. Eu quero fazer do Barracão da Mangueira lugar de acesso. Eu quero fazer o Barracão da Mangueira um local onde o carioca possa ir, possa entrar, possa ter pertencimento, possa entender que aquela atividade criativa, as centenas de saberes envolvidos com a produção do carnaval, o ferro, o vime, a madeira, a placa, o pintor, o artesão, a costureira, o vidraceiro, que ele tenha o pertencimento daquilo. Porque não é possível que a cidade do Rio de Janeiro olhe para o carnaval como um vilão. E eu acho que isso vai na contramão justamente do que representa um barracão de escola de samba. Que, no geral, o barracão de uma escola de samba é uma coisa hermética, fechada. Uhum. Que você não pode olhar, você não pode ver a técnica, você não pode saber até que profissional que te atende nesse processo. Quando você faz essa grande abertura e traz o público para dentro do barracão, o olhar... Existe o olhar do curioso, mas existe o olhar também do técnico, que está ali para olhar a maneira com que o Leandro trabalhou, deu o acabamento. Então isso eu acho muito bacana, como é que eu vou te dizer, essa abertura mesmo de você expor essa entrega do seu trabalho. Olha, está aqui o meu trabalho, tirem as suas próprias conclusões. E agregado a isso, você tem música, você tem dança, você tem o entretenimento. Eu quero cada vez mais que o meu trabalho seja da cidade. Eu não quero que o meu trabalho seja só do carnaval. Eu quero que o meu trabalho seja da cidade. Eu acho que eu posso contribuir para a cidade. Eu acho que eu posso contribuir com música para a cidade. Eu acho que eu posso colocar
as matrizes da Mangueira a favor da cidade. A cidade precisa conhecer o samba de roda que existe na Mangueira, a cidade precisa conhecer o jongo que pode ser praticado na Mangueira, a cidade precisa conhecer os passistas da Mangueira, a cidade precisa conhecer as baianas da Mangueira, as tradições musicais da Mangueira, os sambas enredos da Mangueira, o Cartola, o Nelson Cavaquinho, o trabalho que é feito de arte. A cidade precisa conhecer os escultores do Barracão da Mangueira, a cidade precisa conhecer o ferreiro do Barracão da Mangueira. A cidade precisa conhecer. A gente está na busca de caminhos, esses caminhos são muitos, eu não sei todos, estou na busca de alguns, mas a gente tem que buscar. E sendo você referência desse projeto, e hoje, repito, embora você não concorde, referência também do carnaval como um todo, no ponto de vista artístico e agora político, você imagina isso sendo disseminado por todas as escolas? Você já imaginou que lindo? Você já imaginou que lindo seria? Os galpões onde se produz carnaval na cidade do Rio de Janeiro serem tomados por um ambiente de atividades culturais, que tivesse a roda de samba da São Clemente na segunda, que tivesse o samba do Salgueiro na terça, que tivesse o Matrizes na quinta, e que aqueles barracões fossem ocupados para se produzir cultura, e cultura de livre acesso. E uma atividade cultural que é oriunda que é carioca, é brasileira, é do Rio de Janeiro, que é o carnaval. Vamos fazer uma coisa? Senta aqui. Você veio de verde porque você sabia que eu vinha de rosa? Eu quero gostar o tema. Vamos lá. Vamos lá. Sabor dos bons tempos. Vamos começar agora. Quintas com o Leandro Vieira agora. Então, Mauro, você tem mais de 30 anos de carreira. Acompanhando o carnaval esse tempo todo, se você fosse começar hoje, o que você faria diferente? Guardaria dinheiro. Porque eu comecei minha carreira um pouco diferente do resto das pessoas, dos carnavalistas como um todo. Geralmente o carnavalista começa de baixo e vai ascendendo, e eu fiz por uma loucura da vida, eu já saí direto para fazer a Capixosa de Pilares, que na época era uma escola que ainda tinha esse perfil, né, de uma escola chamada pequena, e conseguimos colocar em 9º lugar com 18 escolas desfilando. A partir daí eu fui convidado para Porto da Pedra, que era uma grande novidade. Então, o que aconteceu comigo foi o inverso. Eu já comecei no grupo de elite. E, na verdade, eu não estava preparado para ser grupo de elite. Então, eu cometi muitos erros na Capixosa de Pilares, principalmente erros estéticos de fantasia. E é por isso que eu valorizo muito a questão da amizade. Às vezes, um amigo é muito mais importante do que um parente ou de um... Me chamou para almoçar Roberto Zaniewski, 3 dias depois do desfile de protótipos da Capixosa de Pilares, e ele tinha na mão um bloco onde ele anotou: fantasia tal, a capa está pequena. Fantasia tal, o ombro está assim. Fantasia tal, ele já tinha feito um relatório completo de todos os meus erros, né? Que hoje eu vejo que eram erros gravíssimos. E no primeiro momento, quando ele começou a me contar, me pontuar aquilo, eu falei, porra, na minha arrogância, né? Porque você, quando é jovem, você é arrogante. E aí eu falei, pô, esse cara me chamou para almoçar, para dizer que o meu carnaval estava ruim, e estava ruim. Entendeu? Embora a escola tenha ficado em um lugar, talvez tenha até ficado em um lugar por conta das alterações que foram feitas de figurino, porque o Roberto Zaniev, que eu tenho como uma grande referência, eu acho que todos nós temos, que é um artista completo, me pontuou. Então, aí entra a amizade. A amizade falou mais alto, e isso eu fui me corrigindo. Aí depois fui para Porto da Pedra e consegui no 9º lugar, e de repente eu pego uma Porto da Pedra, que era uma escola que ninguém nunca tinha visto na vida, e boto em 5º lugar. Com aqueles carnavais que ficaram, acho que são os carnavais mais emblemáticos da Porto da Pedra, né? Sem dúvida nenhuma. Aí eu falei, eu sou o cara. Aí eu já acordei já com estandarte de ouro de melhor enredo, revelação, estandarte de ouro, melhor carnavalesco. Eu falei, ninguém me segura. E aí eu esqueci o mais importante, que era a humildade, que é o conhecimento, que é a busca dos saberes, que você falou da outra reunião. Por quê? Porque a arrogância falou mais alto.
Então, faltou em mim estofo cultural para me sustentar naquele momento tão importante. E, por acaso, no ano seguinte, por uma divisão política, a escola cai. Então, aquilo foi, assim, um arraso para mim. Eu conheci a primeira vez a palavra depressão, não que eu seja depressivo, não sou, mas eu conheci a palavra depressão naquele momento, porque eu ficava em casa, sem tomar banho e comendo pizza. Porque eu não sabia mais o que ia fazer. Porque eu estava aqui, capa de jornal, pereré, estandarte de ouro, pururu, e de repente, eu não estava preparado para isso. E aí foi um recomeço com a minha ida para o Salgueiro, né, em 99, e ali eu conheci várias pessoas que me apoiavam, toda a diretoria cultural, e eu fui me reinventando, e eu acho que hoje sim, fazendo a Dragões da Real, já com a idade que eu tenho, 33 anos depois de carnaval, hoje eu me considero maduro para dizer que eu sou um carnavalista competente para poder tocar uma escola grande como é a Dragões da Real. Mas olha que volta que eu dei pelo fato de eu ter começado pelo caminho errado. Né? Coisa que eu não vejo em você, né? Coisa que não vi no Jorge, que não vi no João e em todos esses que estão aqui, que foram galgando, né, conforme a vida foi dando oportunidade. A vida me jogou muito rápido para cima. Mas também é uma oportunidade. Sem dúvida. Eu não soube aproveitar. Eu te conheço acho que há uns 10 anos. Sim. E se tem uma característica do Mauro Quintais que eu sempre falo para as pessoas, é o seu caráter amoroso, o seu caráter bondoso. Eu conheci um outro Mauro Quintais. Eu conheci um Mauro Quintais muito mais parceiro, Mauro Quintais de avaliação, de trabalho, de completamente diferente. Aonde que esse Mauro Quintais aí que você fala anteriormente contribui para você ser esse Mauro Quintais amoroso de hoje? Por exemplo, exemplos que eu tive de outros carnavalescos. Eu comecei a entender que fazer uma temporada como essa nossa, do nosso programa, que tem uma relevância cultural dentro do mundo do carnaval, fazer uma temporada e buscando todos os novos valores que, teoricamente, estão ocupando um espaço que poderia ser meu e poderia ser de outros carnavalistas que estão com uma trajetória aí, por que eu vou contra? Não, eu tenho que agregar, eu tenho que trazê-los para dentro. Olha, venham para mim, venham para o Titi. O Titi e o Mauro Quintais. O Titi vai dizer para vocês, o Titi vai divulgar vocês, o Titi vai colocar vocês à frente das suas comunidades. Entendeu? Então eu apresento o Jorge, o João Vitor, o Haddad, o Bora, e eu vou trazer esse pessoal para as pessoas entenderem. Então o meu programa ele está aqui para ser um veículo. E isso eu aprendi. Uma coisa que é importante também que eu aprendi com o Caetano Veloso. Não que eu conheça o Caetano Veloso pessoalmente, mas num projeto musical dele, ele falou isso. A minha retaguarda é só de jovens. Eu trabalho com jovens. E o jovem, ele tem a cabeça fresca, ele está oxigenado, ele está antenado nas mídias, e tudo que acontece. Então, se você começa a trabalhar e você ficar mantendo as mesmas pessoas, você vai envelhecer junto. Então, não. Eu sempre vou mudando a retaguarda, Trabalho com o Rômulo, trabalho com o João Torres, e trabalhei com você, você fez belíssimos trabalhos para mim, e Roberto Monteiro, e Jorge Silveira, só gente nova, entendeu? Porque também esse mais velho do que eu, só morto. Né? Não, tem gente mais velha que não está morta. Está quase, mas não está morta. Eu vou aproveitar para fazer usando um pouco da sua experiência, fazer duas perguntas. Fechar. O que você diria para um jovem carnavalesco e o que você diria hoje para um velho carnavalesco? Bem, eu sou muito ligado a essa questão financeira, que eu acho que as finanças são a preocupação com a sua família, com seu filho. A idade chega, isso é inevitável e o jovem às vezes tende a não imaginar que... Então, a primeira coisa, nos 4 primeiros anos, não compra carro, não compra apartamento, não bota silicone na namorada, não faz nada. Guarde o seu dinheiro. Tenha sempre um suporte financeiro para que você possa chegar para um dirigente e dizer: essa proposta, esse ano eu não vou aceitar. E aí você tem o suficiente para trabalhar. Não ficar sempre refém do que te oferecem, porque se você não pegar aquele, você não contém nada. Então, se você tem um suporte, ou se você tem um outro trabalho, uma outra profissão, uma outra atividade, sendo artística também,
você se torna muito mais seguro na hora de negociar. Eu sei porque eu já passei por isso. Olha, você quer ficar aqui na minha escola? Eu só tenho isso para te pagar. É pegar ou largar. Eu não posso largar. Eu tenho filho, tenho mulher, tenho casa. Aí você acaba pegando. Então, é importante que o artista hoje, dos novos valores, eles se estruturem financeiramente, se estruturem, tenham um objetivo de fazer, né, da sua carreira um pilar para que no futuro, porque a velhice vai chegar, a idade vai chegar, nós vamos ser vistos como ultrapassados. Eu saí de uma escola e quando o jovem talento assumiu o meu lugar, um dos membros da diretoria falou assim: estamos trocando um carnavalesco ultrapassado por um jovem talento. E o carnavalesco ultrapassado foi terceiro lugar com a Mangueira. E o jovem talento? Esse foi Leandro Vieira em mais um Quintas com Quintais. Eu nem sei quem foi o jovem talento. Quem foi o jovem talento? Quem vem aqui agora leva um livro? Não dá pra entrevistar o Leandro, não, politizado, acaba deixando a gente compreender.